Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula, então? Pessoal, vou passar para vocês. Beleza. Estão conseguindo ouvir? Eu vou explicar a lista de exercício hoje, pessoal. Eu atualizei as informações lá no SIGA. Aí está todo o material das aulas lá. E também já coloquei a lista de exercício e atualizei os vídeos. Eu coloquei os vídeos agora como link do YouTube, porque o Google Drive não está mais gerando os vídeos. Acho que eles estão forçando para a gente tirar os vídeos do Google Drive, né? Então, eu estou enviando para o YouTube e aí eu consigo compartilhar o link, tá? Porque o Google Drive não está gerando mais o link para compartilhar. A lista, pessoal, é o seguinte. Vocês vão fazer, são 10 questões, tá? E aí é o seguinte, vocês vão, para cada questão que exigir código-fonte, vocês vão escrever os códigos e vão compactar tudo num arquivo .rar, tá? E vão enviar. Ou vocês vão enviar lá no SIGA, eu vou tentar abrir o SIGA para vocês postar, ou então vocês enviam para o meu e-mail, certo? Aí o prazo para o envio da lista eu coloco lá no SIGA. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. É para vocês pegarem a classe ponto que a gente viu na sala de aula. Está com o código aberto aqui do lado. Tá? A classe ponto é aquela classe que definia um ponto, né, a classe que representa um ponto num plano cartesiano, certo? Então tem uma coordenada x, uma coordenada y, tá? E aí a gente faz algumas operações com esses pontos no plano cartesiano. Essas operações matemáticas, elas seguem as mesmas regras da álgebra, tá, pessoal? Essa lista aí vai ser tensa, hein, professor? Não. Igual... são só alguns operadores a mais do que o que a gente fez em sala de aula. Ah, sim. Mas vamos lá. O menos unário, tá? O que o menos unário faz? Ele vai inverter o sinal das variáveis x e y. O menos binário, o que o menos binário vai fazer? Ele vai fazer a subtração de 2 pontos, e aí é que está a questão, por isso que eu falei que segue as regras da álgebra, é semelhante a fazer operações com vetores de 2 dimensões. Tá? Então, quando fizer a subtração, tem que subtrair x por x e subtrair y por y. Tá? Multiplicação, divisão, módulo, tá? E outras operações aritméticas, como o mais igual, menos igual, tá? O vezes igual. Essas operações, elas são basicamente iguais à sobrecarga dos operadores aritméticos, com a diferença de que tem que fazer atribuição. Tá? A gente viu um exemplo disso aí em sala de aula. Os operadores relacionais, então, para verificar se um ponto é maior ou menor que o outro, se é maior ou igual, menor. Tá? E operações lógicas, e, ou e não. Criar uma classe que defina um número complexo, pessoal. Número complexo é o seguinte, não sei se vocês lembram de matemática, mas o número complexo ele é como se fosse um ponto em coordenada cartesiana.
Tá? Ele tem duas dimensões. Tem uma dimensão real, nesse caso chamada de x, e uma dimensão imaginária chamada de y. Tá? Então, x e y serão do tipo float. Então, da mesma forma que em ponto, vocês vão criar uma classe, só que ao invés de ponto, ela será chamada de complexo. Ela possuirá também um campo x e um campo y, porém float. E quando a gente for fazer as operações aritméticas com números complexos, aí a gente tem que seguir as regras de operações com números complexos. Deixa eu ver. Aqui, ó. Por exemplo, nesse site aqui da Brasil Escola, propaganda, tem um exemplo de como é que são feitas as operações matemáticas, né, as operações aritméticas com números complexos. Tá? Eles têm uma parte real e uma parte imaginária, e a gente tem que manipular esses valores separados. Então, por exemplo, como é que a gente faz a soma entre números complexos? Ó, adição de dois números complexos, então tem uma regrinha. Tá? Como é que fica a parte real e a parte imaginária? Tá? Exemplo. No caso é para fazer isso em código, né? Para fazer isso em código. Na verdade, o código dessa segunda questão ele vai ser praticamente o mesmo da primeira questão, só que dentro da sobrecarga do operador, vocês vão colocar essas expressõezinhas matemáticas aqui, ó. Tá? Vão seguir essas expressões, aliás, essa aqui, ó. Então, por exemplo, o primeiro número e o segundo número, então é x1, x2, né? Aqui A, B, C, D, tá? Como é que a gente soma os dois números, ó? Soma a parte A com a parte C, então vai somar o x de um número com o x de outro número, vai somar o B de um número com o B do outro número. O y de um número com o y do outro número, aliás. Então, quando for somar dois números complexos, tem que somar separado. Soma o x, vai dar o x do número complexo resultante. Soma os y, vai dar o y do número complexo resultante. Então, tem que só tomar esse cuidado, tá, para fazer a soma, a subtração, a multiplicação. Também tem para fazer potência, né, no caso, multiplicação. Tá, a multiplicação. Tem essa expressãozinha aqui, ó, parece um produto notável, tá? Lá da matemática. Então, por exemplo, é só trocar onde é A é x de um dos números, onde é B é y de outro número, onde é C é x de um dos números, onde é D é y do segundo número. Tá? E aí trocam na expressão e vocês conseguem codificar. Qualquer coisa, pessoal, a gente pode marcar a aula para a resolução dos exercícios da lista. Vocês não precisam ficar assim, né? Tentam fazer, vão tentando montar a estrutura da classe, aí conforme vocês não for conseguindo, vão me perguntando que eu vou ajudando a fazer o código, e assim vai clareando. Vocês, uma coisa eu disse para as outras turmas, e os alunos concordaram. Olhando para essas questões de início, parece que são bem difíceis, mas elas não são tão difíceis assim. No momento que vocês começar a fazer e começar a relacionar com o conteúdo e ver, né, que os códigos são bem semelhantes, os exemplos da sala são bem semelhantes à resposta dos exercícios, aí vocês vão começar a entender a programação orientada a objetos e vão começar a ter facilidade. Tá? Então, o primeiro exercício é sobre a classe ponto, que já está pré-concluída. Outra coisa, alguns desses operadores não são possíveis codificar para o ponto. Tá? Aqui estão todos os operadores que a gente estudou em sala de aula. Só que alguns desses operadores, eles não... se vocês forem ver, não cabem fazer essas operações com um ponto. Tá? Não. Questão 2, então, para aplicar, então, criar uma classe número complexo para a gente poder fazer operações matemáticas
com números complexos, como se a gente estivesse fazendo operações matemáticas com variáveis de números reais, normais. Tá? Questão número 3. Também é a mesma coisa que a classe ponto e que a classe de número complexo. Agora, o que muda é que o nosso objeto é uma fração. Tá? Como é que é uma fração? Vamos ver aqui. Ó. Por exemplo, 1 sobre 2. Isso aqui não ficou legal, não. 1, tá? 1 sobre 2. 1 sobre 2 é uma fração. Tá? Escrevendo assim, ó, 1 sobre 2. Tá? Então, a gente tem o numerador e o denominador. Tá? Então, olha só. Essa classe deve armazenar o numerador e o denominador de uma fração em duas variáveis inteiras. Então, da mesma forma que a classe ponto e que a classe complexo, a classe fração também vai ter duas variáveis do tipo inteira, uma chamada numerador e a outra chamada denominador. Que ele está pedindo para construir um construtor comum, padrão, daqueles construtor vazio, igual esse, que inicializa a fração com 0, aliás, com 1. E outro que vai receber o numerador e o denominador da fração. Tá? Então, um outro que vai receber o x1, y. Então, é um construtor da mesma forma que esse aqui. Ele quer um método que retorne o numerador e um que retorne o denominador. Então, um get numerador e um get denominador. O exercício está pedindo que a gente sobrescreva as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí é que está. Então, pessoal, como é que a gente faz uma soma entre duas frações? Né? Fazer, por exemplo, 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Tá? Então, a gente vai ter esse valor, esse valor, esse valor e esse valor. Como é que a gente faz a soma? Tem que calcular o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Tá? Então, igual MC. E fazer a continha para achar a fração resultante. Tá? Multiplicação. A multiplicação é só multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador e depois fazer a simplificação. Como é que faz a divisão? É só inverter uma e multiplicar, e depois fazer a simplificação. Então, na sobrecarga dos operadores, vocês vão ter que codificar aquelas regrinhas matemáticas das frações. Tá? Incremento e decremento pré-fixado e pós-fixado é só para incrementar uma unidade na fração, somar um inteiro. Lembrando que quando for incrementar ou decrementar, ele vai somar 1 sobre 1, é 1 inteiro, então tem que fazer uma soma de 1 sobre 1 na fração. E ele está pedindo um conversor de tipo. Lembram que a gente fez aqueles conversores de tipo para poder fazer a conversão de um objeto fração para um float. Por que isso? 1 sobre 2 tá, é igual a 0,5. Então, ele quer que você converta, ao converter o objeto fração para um tipo de dado de ponto flutuante, para a gente poder fazer a atribuição direta em uma variável de ponto flutuante, ele quer que você resolva a fração, ou seja, faça a divisão do numerador pelo denominador e retorne o valor real resultante. Tá? Pessoal, alguma dúvida em alguma dessas 3 primeiras questões? Acho que agora não. Certo. São questões assim que envolvem um pouco de matemática, isso deixa elas um pouco mais divertidas, né? Vixe, muito divertido, hein, pessoal? Bom, agora a quarta questão é um pouco mais... A quarta questão é para criar uma classe chamada empresa, tá? E essa questão, essa classe, ela precisa armazenar
os seguintes dados: nome, endereço, cidade, estado, CEP e fone. E aí, eu acredito que todos esses dados aqui seriam melhores codificados como vetor de caractere. Então, vocês vão ter que criar um vetor de caractere nome, endereço, cidade, estado, CEP e fone. E cada um vai ter um tamanho. Tá? Na verdade, esses aqui, ó, eles podem ter um tamanho padrão, tipo 80. O estado tem um nome menor, algumas cidades têm um nome grande, o endereço é grande, tá? Mas basicamente pode ser vetores tudo com, né, aquela declaração static const tamanho fixar 80. Agora o CEP e o telefone pode ser um tamanho menor, tá? Mas se usar o mesmo tamanho não tem problema. Então, criar esses campos dentro da classe empresa, tá? No campo privado, incluir um construtor sem argumento, então construtor padrão, e um construtor que recebe os dados como argumento, para inicializar. Então, que recebe as variáveis e inicializa todos os parâmetros. A questão também pede para que a gente crie uma função get, da mesma forma que a gente criou aquelas funções get dos exemplos. Nessa função get, a gente vai dar o cin para que a gente entre pelo teclado com todos esses dados, nome, endereço, cidade, tá? E uma função print para fazer o cout nesses dados. Então, basicamente é isso. É só criar uma classe empresa e uma função que deu get e que deu print. Tá? Claro, uma função main para testar. Então, uma função main onde a gente instancia uma empresa e faça o get e o print dela. Na questão 5, ó, a questão 5 depende da resolução da questão 4. A questão 5 a gente vai pegar a classe empresa e vai usar como base para construir uma classe restaurante. Restaurante é uma empresa. Tá? Então, a gente pode fazer uma herança aí. Tá? Inclui tipo comida. Então, na classe restaurante, ela vai herdar empresa. Então, a gente vai declarar classe restaurante, vai botar lá public empresa. E aí, aqui em restaurante, vai ter que ter o campo para comida, preço médio de um prato. Tá? Então, um preço médio, criem um nome para variável. Duas funções construtoras, então, da mesma forma aqui para a empresa. Uma função get e uma função print. Tá? Lembrando que a função get e função print de restaurante precisa chamar a função get e a função print lá de empresa. Tá? Questão 6. Aliás, alguma dúvida aqui na questão 4 e na questão 5? Basicamente é a mesma questão, mas eu dividi para... A gente pode marcar na próxima sexta, né, pessoal? Para vocês já trazer algumas dúvidas. E aí eu ajudo vocês já sexta-feira com alguma coisa da lista. Pode ser. Questão 6. Imagina que você vai escrever um programa para armazenar dados de um veículo. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, criar a classe motor. Essa classe motor, ela vai conter, então, dois campos, número de cilindro e potência. Criar uma classe veículo que contém peso, velocidade máxima e preço. Beleza, até aí, só a criação de duas classes com dados membro. Tá? Letra C, criar a classe carro-passeio usando as classes motor e veículo como base. Então, carro-passeio vai herdar de motor e de veículo. Tá? E aí, em carro de passeio, a gente vai incluir cor e modelo. Aqui onde... letra D.
cria uma classe caminhão, também derivada de motor e de veículo, só que a classe caminhão, ela vai ter, então, toneladas, altura máxima e comprimento. São essas características. Em todas as classes, é para incluir um construtor sem argumento, um construtor default, construtor padrão, e um construtor que vai receber os dados para inicializar. Também é necessário que vocês façam para todas essas classes uma função get e uma função print. E na classe derivada é necessário que ela chame as funções get e print das classes base. Tá? E por último, criar uma função main. Tá? Criar uma função main. E nessa função main, vocês vão instanciar um carro de passeio e um caminhão. E aí vão dar o get e o print no carro de passeio e no caminhão, para testar. A função set é uma função assim mais para treinar a questão de criação de algoritmo, tá? É uma questão assim... escrever uma função que inverta a ordem... Mas da questão 7, 8... Tá? Da questão 7 até a questão 10, pessoal, eu ainda tenho que passar o conteúdo para vocês, é o conteúdo de ponteiros, tá? Ave Maria, ponteiro, cara. Cara, ponteiro em C++ é uma das sete maravilhas do mundo moderno. Junta tudo que tem de mais legal em C com o que tem de mais legal em C++, cara. É o ápice. Não, da hora é essa, é meio complicado, né? Ponteiro. Tá, mas assim, ó, a gente vai começar a partir de sexta-feira essa aula de ponteiro, e ela é uma aula assim que a gente vai aprender basicamente tudo que a gente vamos explorar assim bem a fundo a utilização de ponteiros. E vocês vão ver que é bem legal, que dá para fazer muita coisa interessante. Por exemplo, essa questão 7, ela resolve com pouquíssimas linhas de código, tá? Olha só, eu quero que vocês escrevam uma função que inverta a ordem dos caracteres de uma cadeia de caractere, de uma string. Tá? E é para usar ponteiro. Então, por exemplo, se a gente mandar uma palavra saudações, ela tem que resultar nos caracteres invertidos, de trás para frente. Tá? Tem que começar de trás para frente. Questão 8. Escrever um programa que solicite ao usuário o número de notas a serem digitadas. Crie uma matriz com dimensão especificada para armazenar as entradas. Tá? Então, o cara vai... o que isso significa? Dimensão especificada. Significa assim, ó, digite o número de notas. Tá? E aí depois solicita todas as notas. E aí é para chamar uma função que retorna a média aritmética das notas. Após imprimir a média, o programa libera a memória alocada por essa matriz. Então, a gente vai aprender em ponteiro a alocar dinamicamente a memória, tá? E mais ainda, pessoal, a gente vai aprender a criar, a reservar porções de memória em tempo de execução para guardar objetos. Tá? A gente vai criar ponteiros para objetos. E isso vai, assim, a gente vai criar um tipo de dado matriz para a gente poder manipular matrizes como se fosse uma variável simples. A gente vai ver uma classe lista ligada. Lembram lá de estrutura de dados que a gente fazia uma lista ligada? E a gente vai fazer uma lista ligada simples, com orientação a objetos, que é bem eficiente. E aí, no código-fonte da lista ligada, vocês vão adicionar um destrutor. Tá?
Na próxima aula a gente vai ver o que é o destrutor. Assim como tem o construtor, que constrói o objeto, também tem um método que a gente cria que se chama destrutor. Tá? Ele é chamado quando a gente quer destruir o objeto. Até agora, todos os objetos que a gente criou nos nossos exemplos, eles são destruídos quando o programa se encerra. Tá? Quando o sistema operacional pega de volta o controle do sistema do processador e a memória RAM, aquele espaço da memória RAM não vai ser mais usado por nenhum programa, porque o programa encerrou, e aí ele é liberado, ou seja, o sistema operacional passa a usar aquele espaço de endereçamento para a execução de outros programas. Tá? A questão é que a gente vai ver agora como que a gente solicita ao sistema operacional endereços de memória para armazenar objetos em tempo de execução e como a gente libera essa memória em tempo de execução. A gente vai criar alguns programas que a gente pode abrir o gerenciador de tarefas e ver a memória, o uso da memória RAM aumentar e ver o uso da memória diminuir conforme a gente aloca e conforme a gente desaloca, ou seja, né, conforme a gente destrói os objetos, tá? A última questão é a seguinte, para criar uma estrutura para descrever restaurantes, os membros devem armazenar nome, endereço e preço médio do tipo da comida e o tipo da comida. Tá? É para criar uma lista ligada, então vai usar a classe lista ligada que a gente vai ver em sala de aula e que vocês vão criar um destrutor para ela. Então vão usar essa classe para criar uma lista ligada de objetos restaurante, tá? Que vai apresentar os restaurantes de um certo tipo de comida indexados pelo preço. Tá? O menor preço deve ser o primeiro da lista. Escrever um programa que peça o tipo de comida para o usuário e imprima os restaurantes que oferecem esse tipo de comida. Então tem um algoritmozinho ali para fazer uma busca. Tá? A gente também vai ver um pouco sobre algoritmo de busca na aula. E é essa a lista de exercícios que eu preparei para vocês, pessoal. Show de bola, hein, professor? A gente vai ter muito tempo para fazer ela? A princípio, um mês e meio, acho. Ah, então. Acho que até mais. Eu tinha conversado com vocês 2 listas, né? Então, Não lembro. sim, então é essa e mais uma com É 10 que o professor vai questões. passar conteúdo ainda, né? Que tem para fazer na 7. Da 7 para frente, eu acho que em 2 aulas, talvez, não sei se agora vai ser 8 horas, até dava para começar um pouco o conteúdo hoje. Tá? Mas a gente vai ver ainda o conteúdo de ponteiros e aí vocês vão conseguir fazer. Mas assim, pessoal, já vão fazendo até às 6. Até às 6 vocês podem fazer. É o conteúdo das aulas que já estão lá. Só das 7 em diante que... Beleza, a gente vai tentando, daí qualquer dúvida a gente vai perguntando nas aulas também. Certo? Certo. Certo. Deixe-me ver como é que está o cronograma das nossas aulas. Cadê aulas? Ô, professor, quando voltar presencial, vai ter a opção de fazer os dois ou só vai ser presencial, né? Olha, para falar a verdade, eu não sei, hein? Mas eu tenho plano de, pelo menos, as aulas no laboratório gravar. Eu já adquiri microfone, interface de áudio, uma câmera boa, né? Que eu até estou pensando em fazer para, como a gente começar a disciplina de LPO, tem carga horária em laboratório. E eu estou pensando em pedir que solicitar para a coordenação do campus para que algumas das aulas sejam no laboratório. Tá? A gente consegue montar um projeto, fazer uma solicitação, aí manda a lista de alunos, se os alunos estiverem vacinados, enfim, tem toda uma burocracia, mas dá para fazer e aí testar, né?
levar alguns alunos, sei lá, 5 alunos para o laboratório, os que estiverem na cidade, estiverem aptos, né, para isso, e aí eu tentar ministrar algumas aulas híbridas, né, para teste mesmo. Então eu ministro a aula no laboratório com o data show, fico acompanhando os alunos no PC, como é a aula presencial, e transmitindo com câmera e microfone para os alunos que não puderem estar no laboratório, gravando da mesma forma. Mas quanto a alguma determinação para padronizar, se vai ter que gravar depois, se vai transmitir, eu não sei. Isso aí é o conselho de ensino que decide essas questões, né? Eu nem sei se eles estão discutindo nesse sentido, sabe? Se tem algum conselheiro que abriu alguma discussão nesse sentido. Entendi. Seria até interessante, principalmente para quem não mora aqui, fazer uma faculdade aqui, né? Sim. Como eu gravei as aulas, por exemplo, de LPO do semestre passado, eu vou baixar elas, tirá-las do Drive e vou jogar no YouTube também. Aí, se vocês quiserem assistir as aulas que eu dei para os alunos de Rondonópolis, né? Às vezes eles fizeram algum questionamento, alguma coisa que ajude vocês, né, a entender. Daí fica online. Deixa eu ver. Ó, depois de ponteiro, eu quero passar para vocês o conteúdo de funções virtuais e funções amigas, tá? Que é um conteúdo que permite a gente fazer polimorfismo e tal. Aí depois eu quero passar para vocês um conteúdo que é exceções e templates. Template, pessoal, é um recurso muito poderoso em C++. Dá para fazer umas coisas muito legais. A gente vai fazer pilha e fila genérica para qualquer tipo de dado. Vocês vão criar uma classe pilha ou uma classe filha e ela vai ser template, e vocês vão usar pilha e fila. Ela vai funcionar para qualquer tipo de dado, para qualquer, seja objeto, seja template, é um recurso que facilita, dá para fazer muita coisa. Exceções é um recurso que C++ tem, funciona muito bem, mas precisa ser programado. Java é uma linguagem que tem tratamento de exceções, que é uma das, assim, que eu ouvi, é uma das linguagens que tem assim um dos melhores tratamentos de exceções entre as linguagens atuais. Mas é um conteúdo bastante importante. As exceções, elas são aquela cláusula try-catch. Se vocês já viram em alguma linguagem de programação, é try-catch. E para finalizar, eu quero passar manipulação de arquivos. Então a gente vai ver algumas aulas sobre ponteiros, funções virtuais e amigas, exceções e templates e operações com arquivo. Operações com arquivo, pessoal, é muito legal porque vocês vão aprender. Eu não sei se vocês aprenderam a manipular arquivo em C, mas basicamente é a mesma coisa que manipular arquivo em C. Só que agora, em vez de ser F, scanf e F, printf, e fazer aquela manipulação com char, a gente vai fazer com outros, com objetos. E vamos aprender também vai ser com CIN e com COUT. E a gente vai aprender também a mexer com a saída e com a entrada, tá? Nessa manipulação, nessa aula de manipulação de arquivos, tá?
E aí seria esse o conteúdo de programação orientada a objetos. Basicamente, a gente teria visto todo o escopo da ementa da disciplina em C++. Tá? E com essa bagagem vocês conseguem desenvolver software, assim, ferramentas bem poderosas, né? Estão prontos para fazer IHC e aprender a fazer interface gráfica orientada a objetos. Bom, pessoal, o que eu tinha planejado para vocês hoje era passar a explicação da lista e liberar para vocês fazerem a lista hoje ou começarem a fazer nesse restante de aula. E sexta-feira a gente inicia, então, ponteiros. Eu vou preparar a aula, já vou postar o material no SIGA de ponteiros. Eu vou postar no segundo bloco no segundo bloco de aula. E se vocês tiverem dúvida, se já tiverem iniciado as questões da lista e quiserem ajuda na sexta-feira, aí antes de começar a aula vocês me falam, que daí a gente começa, eu posso sanar as dúvidas de vocês na sexta-feira. Certinho, pessoal? Fechou então, professor. Certinho. Bom, beleza então, pessoal. Boa noite e boa sorte na resolução da lista. Não deixem de me mandar as dúvidas. Sorte é foda. Vocês vão ver que é bem mais... Essas questões, elas são bem legais são bem interessantes de resolver. Beleza. Até mais, pessoal. Valeu, professor. Até. Até mais, boa noite. Boa noite.